Agora sim, fez plim. Aí sim. Ok? Alguma dúvida que vocês querem perguntar aí, falar dessa questão da missão? Glória a Deus. Esse alcance da grande comissão, para mim, é uma das coisas que mais me chama a atenção. Porque às vezes fica tão preocupado com a gente local e esquece que missão vai muito mais além. Sempre que você foca no evangelismo, despreocupado, mas em evangelizar e fazer missão, Deus começa a mandar pessoas que você nem espera. Esse é fato, categórico. Essa graça que Paulo fala é o merecimento? Graça e merecimento ou não? Sim, o que ele fala o que ele fala da graça aí é o não merecimento, ou seja, não depende de você merecer. Pela graça você é salvo, ou seja, é uma dádiva voluntária de Cristo. Não depende da circuncisão, não depende de guardar a lei mosaica. É a graça de Cristo, Ele deu para todo mundo. Então, uma vez que você aceitou, a igreja de Antioquia pregava e vivia o que Paulo ensinava, que pela graça você é salvo, você aceitou Jesus, Ele te deu. Não, a igreja de Jerusalém quer dizer que você teria que cumprir os sacrifícios ou as leis judaicas. Então é essa graça do favor imerecido, que é o significado da palavra. Quando diz assim, da graça do Senhor, é algo que Ele nos deu voluntariamente, não por merecimento, não porque eu cumpri a lei, não porque eu cumpri o mandamento dele lá, mas porque eu criei. Então, pela graça, está lá claro em Efésios, pela graça sois por meio da fé. Então, era esta graça que ele pregava. Olha, esse homem lê muito. Vamos lá. Pedro, o missionário centrípeto. Estão comigo? Amém. Nós estamos aí a poucas páginas do final e dá para a gente fazer uma reflexão no final. Vamos lá. Apesar da tradição católica dizer que Pedro foi o pastor em Roma, tudo que a Bíblia nos informa sobre seu trabalho missionário se refere a um tipo de missão centrípeta. Biblicamente falando, Pedro realizou 3 viagens missionárias dentro dos termos de Israel. Grave bem isso. Eles têm a basílica lá no nome Eles têm até lá a basílica com o nome dele, mas ele nunca foi para lá não. Biblicamente não. Então vamos lá. Exceto quando esteve em Antioquia da Síria. A primeira viagem missionária de Pedro mencionada na Bíblia foi a Samaria, acompanhado por João. Está em Atos 8. A segunda viagem missionária de Pedro foi quando ele saiu de Jerusalém em demanda de Lida, passando por Jope e indo até Cesareia. E por isso ele voltou para Jerusalém, o quartel-general do cristianismo de então. Esse quartel-general é importante você entender que muitas das vezes a igreja mãe ou a base onde ele é montado era um quartel. Quando Deus nos deu essa visão sobre o quartel, foi muito legal. Quando Deus falou da nossa igreja aqui como quartel, o pastor Fausto lembra bem disso, que Deus falou mais de uma vez para ele, Deus falava para ele, lá é uma central, lá é um quartel, lá vai treinar, preparar e pum! E aí a gente teve Instituto Shekinah, acho que 4 anos aqui, formamos alunos, todo o Alto Tietê, um monte de região, São Miguel, Itaquera, Cidade Tiradentes, São Mateus, Santo André. Aí de repente veio a nossa escola, o Instituto Chamar, mas com os módulos de libertação, mais 3 ou 4 anos de Instituto Chamar, 5 ministérios, libertação, intercessão, paternidade e cobertura, e tchum, um monte de gente veio, fez, e aí veio as escolas de cura. Quando os Céus Abertos foi estabelecido, Céus Abertos não conseguimos fazer aqui em Guaianazes, São Paulo, precisamos fazer em outro estado, ou em outra região. Aí eu falei, não dá para fazer em Guaianazes, que é São Paulo? Então vamos para Tiradentes. Vamos lá para Tiradentes. Céus Abertos, vamos lá para Ferraz, aliás, Tiradentes não, misericórdia. Céus Abertos Ferraz. Aí fizemos Céus Abertos Ferraz. Camarada vem, primeiro dia, na quadrangular, pastor Fabinho, pastores do Alto Tietê inteiro. Não sei se o Fausto lembra, tinha 2, 3 representantes de cada cidade segurando a bandeira. Nos fizemos Céus Abertos, ninguém imaginou nada. 3 meses depois, testemunho dos pastores. Que eu falei, velho, que coisa tremenda. No ano seguinte,
nasce a Igreja Palavra de Vida em Ferraz. Então, essa ideia da expansão, do ir, da igreja realmente assumir o seu papel, isso é missão, querido. É isso. Foi lá. E o Céus Abertos foi lá depois. E o segundo Céus Abertos já foi na nossa igreja, na igreja do Pastor Fausto lá. Então, essa posição que a gente assume missionária de ir, de fazer, é o que ardia no coração deles. E Paulo fez isso, além das fronteiras. Agora Pedro permaneceu aí. A terceira viagem missionária se deu quando ele foi de Jerusalém a Antioquia. Assim se resume o ministério intérprete do Galileu, apóstolo e missionário. Não temos nenhuma dúvida que grandes obras devem ter sido realizadas por este ardoso campeão de Deus, mas os escritos sacros se limitaram em nos deixar somente essas. Então essas são as viagens de Pedro. Ninguém contesta o seu chamado, ninguém contesta o trabalho, mas ele centralizou. Quando você centraliza, seja em qualquer coisa, na missão, na administração, na organização, só vai ficar ali. Mas quando você abre o leque, é por isso que eu acredito numa paternidade de relacionamento, de comunhão, não de dominar, não de controlar. Quando você ganha, quando você não ganha, quando você faz, quando você não faz, não tem que estar toda a semana, tem que... Não. Se você é filho, você sabe sua responsabilidade. É com ela que você age, porque o nível que você honra, você é honrado. O nível que você anda em aliança é o nível que os outros vão andar em aliança com você. Aquilo que você se move é aquilo que você vai andar. Então, se hoje eu sou filho, amanhã eu serei pai. E quando eu for pai, os meus filhos vão olhar e vão falar: é assim que você trata seu pai? Então é assim que eu vou te tratar. Forte, hein? Meu Deus, vou até pôr isso na minha apostila de paternidade. A perseguição da igreja. Com a cura do paralítico na porta do templo, desencadeou-se uma terrível perseguição contra a igreja de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém haviam organizado uma espécie de tribunal de inquisição, que tinha por fim reprimir a crescente influência dos discípulos do Nazareno. E mais tarde, Saulo de Tarso, mais ardoroso defensor das tradições judaicas, fora investido do cargo de inquisidor mor. Tinha carta branca, podia invadir casas de dia e de noite, dar buscas e devassas, empregar torturas e instrumentos de suplício que não faltavam nos subterrâneos das sinagogas, flagelando com 40 golpes, menos um, estavam na ordem do dia. Os cárceres de Jerusalém regurgitavam de crentes. Se ainda existisse na capital discípulos do Nazareno crucificado, viviam às ocultas ou evitavam prudentemente traçar entre a lei de Moisés e o evangelho do Cristo uma nítida linha divisória, e nem assumiam atitude tão desassombrada como Estevão e seus amigos. Havia em Jerusalém um partido mais radical, outro mais tolerante. Ou seja, o negócio ficou tranquilo agora. Estava todo mundo escondidinho. A perseguição vem. O que a perseguição causou? A perseguição não causou somente efeitos negativos na vida da igreja. Por isso, ou por incrível que pareça, Deus permitiu que ela viesse, a fim de espalhar os crentes por todas as partes, levando a mensagem. Não parece o que aconteceu na pandemia? Missão. A crentaiada sumiu, Deus recolheu para si os que precisavam para florescer o jardim, para descansar, e hoje você tem visto. Tem uns que Deus ainda vai levar, fica tranquilo. Mas hoje a gente tem que trabalhar diferente, irmão. A multimídia, as transmissões, os cultos online, isso não vai acabar. As lives não vai mais acabar. A gente vai alcançar cada dia mais pessoas. As estratégias de evangelismo, de missão, de trabalho vão continuar. Porque os que não quiserem, Deus leva para ele. Alô? Amém. O método que Deus usou para julgar os habitantes de Babel
A diáspora foi a mesma que ele permitiu que acontecesse com a igreja, a fim de que os crentes não se isolassem em Jerusalém. Estava confortável, estava todo mundo bom, estava todo mundo bem. Deus vai lá e espalha. O que a gente tem visto hoje, ainda nesse período finalizando da pandemia, mas especialmente pós-pandemia, são crentes que têm se despertado para orar, para fazer culto em casa. Os que parou. Então você já sabe quem você pode contar. Os que estão junto ali são os que Deus vai usar para trazer o avivamento, para trazer libertação, para ganhar almas, para trazer o resgate. Vamos entender um pouco aí da conversão de Paulo. Saulo, quem é ele? Responde ele mesmo: eu sou judeu natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. Diante da pergunta do oficial sobre ele, lemos em Filipenses 3,5: sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu circuncidado no 8º dia. Fui fariseu em face da lei, em face da interrogação do comandante da fortaleza romana em Jerusalém. Ele não hesita em a sua nacionalidade. Responde ele: sou cidadão romano de nascimento. Orgulha-se Saulo da qualidade de hebreu. Gloria-se Paulo dos foros da cidade, ou dos foros da cidade romana. Então, tanto era judeu, duas nacionalidades, como era romano. É igual nós. Todos somos brasileiros. No meu caso são 3. Eu sou brasileiro, cearense e cidadão do céu. Tanto somos cidadãos do céu, como somos brasileiros. Da promessa, né? O encontro de Saulo com Jesus é um dos mais belos testemunhos de toda a Bíblia. Nos portões de Damasco, toma o ardoroso discípulo de Gamaliel. De súbito, um fulgor estranho, uma claridade intensa. Saulo faz em terra, ou cai em terra, jaz em terra. Não daria jaz aí, mas tudo bem. Jaz sobre, debaixo. Tudo bem. Vamos deixar aí, jaz em terra. Já que faz, jaz. No meio da luz, divisa o semblante de um homem celeste. Um par de olhos profundamente cheios de eternidade se cruzam por um momento com as pupilas de Saulo. Logo após, completa a escuridão. E no meio dessa noite, em pleno meio-dia, percebe ele um brado ingente com o rolar do trovão: Saulo, por que me persegues? Saulo levanta os olhos, crava nos céus as órbitas e nada enxerga. Cegueira completa pelas trevas meridianas. Meridianas vibra. Firme e viril ele pergunta: quem és tu, Senhor? A quem eu persigo? Momento de silêncio, instante de indizível angústia, transe de ansiosa expectativa. Saulo, sempre plenamente ele mesmo, quer saber quem é esse invisível acusador. Está pronto a servir um Senhor que tem o direito de lhe dar ordens, mas não está disposto a se render a um desconhecimento, a um ser anônimo, talvez algum fantasma quimérico. O doutor de Gamaliel resiste até momento supremo, não cede senão à verdade insofismável, a inegável evidência. Era ele eminente racionalista. Exigia o derrotado que o misterioso vencedor se declare, se identifique, apresentando as suas credenciais. O inteligente discípulo de Gamaliel só se renderia a um ser mais poderoso, mais inteligente que ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus vive. Foi essa a mais estupenda revelação da vida de Saulo. Estevão tinha razão. O crucificado ressuscitara, está vivo. Este pensamento fuzila como um relâmpago pela escuridão daquele que, grande espírito, desde então será este o centro da verdade da vida de Paulo. Jesus redivivo. O crucificado ressurgiu dentre os mortos. Não adoramos um Cristo morto, uma múmia, uma relíquia do Cristo,
mas sim um Cristo vivo, presente, hoje e por todos os séculos. Foi um momento trágico, foi o golpe fatal. Neste momento ruiu de violento terremoto o soberbo palácio da teologia judaica de Saulo, e sobre essas ruínas se levantaria o templo magnífico do cristianismo de Paulo. Eu gosto dessa leitura. Aqui é uma poesia, né? É uma poesia, é muito forte. Tem uma outra também, né? Que fala no outro anterior. Pensa um pouquinho neste cara. O cara era mestre, discípulo dos maiores mestres, tinha toda a autoridade. Eu acho que esse cara seria tipo um engenheiro, um cara que faz robô. Cientista, né? Mas não tem como explicar. Vai falar o que de um cara desse? Agora o cara se encontra sem nada, sem visão, sem perspectiva, assustado, no meio do deserto, com a cara no chão, e escuta a voz, e ele olha e diz: e quem é essa voz? Ele diz: então, cara, sou eu Cristo, sou eu Jesus, sou eu quem tu persegues. Quantas vezes hoje nós temos encontrado, principalmente nas pessoas de grande conhecimento, de estrutura, exatamente isso. Isso é cegueira espiritual. Não era que Paulo era do diabo. A obra que ele fazia estava sendo usada pelo diabo, mas ninguém é do diabo. O diabo engana, cega, faz cavalo e usa. Mas toda criatura é de Deus. Até um morcego. Durante 30 anos, trabalhou o israelita e fariseu de Tarso na construção do seu edifício filosófico, teológico. Por isso você tem que ter cuidado. A teologia, se não tiver acompanhada da unção e da palavra, é um perigo. É aquilo que a gente falava, pastor Cleber. Tem muita gente, para que estudar teologia? Para você ter conhecimento. Mas então a teologia está matando muita gente. Mas é porque está procurando um lugar errado. Então tem que ter esse cuidado. Pastor, cai também naquela palavra que o crente não examina, e fala, está escrito que a letra mata e o espírito vivifica. Então ele tem essa Cai, muita gente cai nisso. A letra da lei que mata. A letra mata. E ele, cara, não, muito estudo, enfadar, como o Salomão falou, mas não entende que a unção e a conhecimento de cada andam junto. Esse dia eu recebi uma visita em casa. Ela é da igreja, né? Aí eu falei pra ele minha história, foi que eu tô fazendo teologia, ele me falou: mas pra que fazer teologia? Eu não gosto não. Eu falei: mas você nunca fez, você vai saber como. Outra coisa, como é que você nunca fez se vocês não sabem? Aí eu falei pra ele: tá, mas se você não gosta, isso é pra nós ter mais entendimento da palavra. Então, fala pra mim, qual foi o pecado principal? Aí você já cutucou o homem. Aí ele não sabia. Quando você estuda teologia, é exatamente para isso, para que você tenha conhecimento de defender a sua fé. A fé cristã, a fé verdadeira. Porque como que eu vou ensinar do que eu não sei? Isso eu não aprendi. Vamos lá. Durante 30 anos trabalhou o israelita e fariseu de Tarso na construção do seu edifício filosófico e teológico. E no momento em que a construção parecia pronta, inabalável, sólida, eis que a graça de Deus sopra contra esse baluarte da sabedoria humana, e ele ruiu por terra, não ficando pedra sobre pedra. E no meio dessa Babel de ruínas, Saulo procura orientar-se. Que queres que eu faça, Senhor? Pergunta o cego e derrotado. Quero fazer alguma coisa grande, mas conforme o seu querer. Porque tu, ó Senhor, e eu sou o servo. Ele não se entrega com covardes gemidos, lamentando pelo passado que se perdeu, mas se dispõe a recuperar o passado com o presente e com o futuro. Então, tudo que Deus nos dá de experiências boas ou difíceis, tem um objetivo. Se tanto fez ele sem e contra o Cristo, quanto não fará ele e pelo Cristo? Saulo mostrará à Ásia quanto pode o ódio nascido do erro, e mostrará ao mundo inteiro quanto vale o amor, filho da verdade. Lá do alto vem a resposta que foi certamente uma dolorosa decepção para Saulo. Vai à cidade e lá será dito o que deves fazer. Oh, que desilusão!
Ele pensava que Jesus ia falar: Saulo, meu filho, se levanta e agora vai. Deus falou: ó, fica quietinho, vai até a cidade e lá eu vou te falar. Irmão, isso é duro para quem gosta de tomar as decisões e fazer as coisas. Ter que esperar a vontade de Deus não é fácil. Portanto, não vem tu, Jesus, pessoalmente completar a obra que iniciastes em minha vida? Mistérios e mais mistérios. Aprove a Deus salvar o homem através do homem. Eis a pedagogia do Criador, tão incompreendida pelos mortais. Em silêncio, conduziram o chefe pela mão rumo a Damasco. Passaram por um largo portão que ainda hoje leva o nome de Saulo, e enveredaram pela rua direita. Mas não é a rua direita aqui da Sé não, tá, gente? Pela rua direita, naquele tempo, uma soberba avenida e 1 quilômetro de comprimento, ladeadas de 2 filas de colunas, cujo resto jazem hoje dispersos no meio de uma babel de casas e casebres. Hospedou em uma estalagem cujo proprietário se chamava Judas, de onde despiu os amigos que se retiraram em completa estranheza. Aqui se despiu e se despediu. Em estranheza e perplexidade, e naquele silêncio de 3 dias de jejum e oração, o seu espírito percorreu a eternidade. Meu Deus, não é assim que Deus faz conosco? Cheio de sabedoria, Tudo é para te recalcitar. cheio de conhecimento humano. Aí Deus nos chama, a gente ainda quer lutar, É resistir, né? quer resistir. Isso é bem o testemunho do pastor Fausto, porque quando Deus o chamou foi bem assim. Às vezes Deus nos tira de lugares que a gente nem imagina. Por que que Ele nos tira, nos trata? Aí primeiro nos quebra, aí depois nos leva. Quando eu conheci Jesus, eu era seminarista, participada, e eu achava que eu estava fazendo tudo certo, até o dia que Deus abriu os meus olhos. E eu cheguei na igreja, uma igreja de tradição batista. O pastor sentou comigo, eu aceitei Jesus. Depois de uns dias eu falei: quero me batizar. Ele falou: você aceitou Jesus agora? Eu falei: não, mas está escrito, quem crê seja batizado. Então ele sentou comigo, que naquela época a gente fazia o cursinho pré-batismo. Não batizava ninguém que fizesse o cursinho. E quando a gente terminou de conversar e falar de Bíblia, ele falou assim: tá, mas você conhece a Bíblia mais do que os obreiros aqui? Mas eu conhecia a letra. Eu tinha experiência de ler, de conhecer letra, não de saber o que era unção, o que era falar em línguas, o que era sentir a presença. E o meu discipulado fez, hoje a gente usa essa palavra discipulado, né? Na época não sei nem como é que a gente falava, foi exatamente aprender a como ser crente e deixar de ser só um religioso. É assim que Deus faz com cada um de nós, nos trata, nos muda de forma diferente, e Deus nos envia sempre um Ananias. Estão comigo? Amém. Ao ouvir a voz do alto, Ananias tem a visão de Deus, estremeceu. Saulo de Tarso, o terrível perseguidor dos cristãos? A voz misteriosa acrescentou: ele está orando. Dissiparam-se um tanto as nuvens da alma de Ananias, mas ainda tinha dúvida. A voz misteriosa prossegue: lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Irmãos, os dois extremos, o perseguidor e o perseguido. O cara que perseguia agora humilhado, que só ouviu falar, falou: velho, voz misteriosa. Eu vou te mandar ele. Agora as dúvidas são eliminadas. Homem que sofre é homem amigo. O homem é bom. E Ananias põe-se a caminho da rua direita. Bateu à porta da casa de Judas. Estava ansioso para ver o leão. O leão que convertera em manso cordeiro. Lá estava o arqui-inimigo, irmão Saulo. Pela primeira vez houve a tarsense estalida e fraternal saudação. Irmão Saulo. Que glória! Meu Deus do céu! Que passou a ecoar em todas as epístolas.
Sendo em um primitivo banco, tendo Saulo aos pés, Ananias fala dos mistérios de Deus. Saulo ainda estava com o mandado de prisão no bolso, mas a ordem de prisão partida do céu era mais poderosa que a do Sinédrio de Jerusalém. Desde então, Paulo, ou Saulo, se considera um prisioneiro de Cristo. A Bíblia não diz, mas é crível, que desceram os dois a ladeira e foram do rio, chama Rio Barada, que era centenas de canais e meandros que irrigavam a cidade de Damasco, fertilizando pomares e jardins. O velho Saulo morreu nos portões de Damasco e foi sepultado por Ananias nas águas do rio Barada. A nova vida em Cristo nasce da morte do vivo para uma vida sem morte. Aleluia. Pensa nisso, querido. Quando analisamos a vida missionária ou a vida do missionário Paulo, e essa deve ser a ênfase da nossa lição, o que nós temos feito? Se hoje Cristo nos chamasse, porque o preço foi pago, sacrifício foi feito. O que nós estamos fazendo aqui é aprendendo como fazer. E sabe o que é melhor de tudo? Alguns de vocês são pastores, os outros estão em treinamentos. Mas depois de tudo isso, se a gente pegar, fechar a apostila, for para casa e não fizer nada, do que valeu a pena todo esse tempo de estudo? Vamos dizer como Paulo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Seremos ainda mais. Porque aí já tem conhecimento, né? Conhecer e não praticar, a Bíblia diz, melhor seria que não se conhecesse. Paulo, por esta razão, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Ele agora se entrega completamente como um prisioneiro. Embora possivelmente Paulo não tenha conhecido Jesus em vida, tornou-se o maior personagem do Novo Testamento. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Isto sem considerar que tenha sido ele o autor da carta dos Hebreus. Não vamos entrar nessa questão, mas alguns argumentam que sim, outros que não, mas tudo bem, não é o nosso assunto hoje. A pergunta é: se fazer missão é fazer no mundo e pelas vidas que estão no mundo, se Jesus voltasse hoje e perguntasse qual é a missão que temos feito, qual o tempo que temos gasto, se é resgatar vidas, como temos resgatado para o Senhor? E vocês que são pastores, líderes da igreja, devem pensar mais ainda. O missionário padrão, isso aí também seria uma poesia, se é que podemos denominar assim. Lá se vai ele, o viajante do além, levar longínquo as pragas, regiões, países, as palavras do maior de todos os mestres. Onde vai, jovem passageiro? Ao extremo oriente. Pescar pérolas na Índia? Não me interessam pérolas de moluscos. Em busca de aventuras? Tampouco. Em viagem de férias? Vou para a ilha dos leprosos. Dos leprosos? Que horror! Nem tanto. E são muitos, alguns milhares. E quando pretendes regressar? Nunca. Que vida infernal! E é bem pago? Deus sabe como não ganha. Espero ter o necessário para viver e trabalhar. Só isto e quanto basta. E a sua família? Deixe sua família por amor e essa família de infelizes. Não compreende essa filosofia? Parece que sou louco, não é? Isto não. Mas desculpe, o Senhor deve ter sofrido algum desgosto profundo. Não me consta, não sou derrotista, nem misantropo, creio na vida. E por que abandono o conforto da sociedade? Vou à conquista de um mundo mais ignoto, mais belo, mais feliz. Mundo ignoto, sem conhecimento, sem revelação, sem palavra. Realidades espirituais, loucuras, paradoxos, sabedoria divina, verdade suprema. Mais belo é dar do que receber. E minha ideia é meu ideal. Mistérios. Tem razão. O mais belo de todos os mistérios é este:
imolar-se, entregar-se na área de um grande ideal, ser arauto da divindade, sentir fome e sede de justiça, transbordar de júbilo em todas as perseguições, por amor a miseráveis necessitados de misericórdia. E lá se vai ele, o titã dos mares, levar as plajas longínquas, esperança para os desesperançados, paz para os atribulados, alegria para os tristes, felicidades para os infelizes, vida para os mortos. Um herói anônimo abandonou, panteou dos ídolos profanos pelo santuário dos ideais sagrados. É uma adaptação do escritor aí, professor e educador Humberto Roden. Pensa se esse não é o chamado de Deus para mim e para você. Quantas coisas nós não temos e vocês não têm aberto mão para ver a obra de Deus ir à frente, para ver se cumpriu o chamado. Por isso eu queria que vocês que estão aqui, os alunos que estão fazendo online, pensassem no chamado de Deus para vocês. Que essas aulas, não só de missiologia, mas de todas as matérias, a próxima matéria que vamos estar estudando aí é sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, que você passasse a pensar assim: o que eu tenho aplicado na minha vida de verdade? Eu recebo conhecimento, mas se eu recebo conhecimento, eu recebo uma responsabilidade ainda maior. Eu recebo um dever ainda maior. Então, ore e diga assim: Senhor, qual é o chamado original para mim? Eu sempre refuto essa palavra, porque tudo se move em cima do seu chamado original. Se você sair do centro do chamado original, querido, tudo pai. Mas se você estiver no centro do teu chamado, daquilo que Deus vai dizer, no teu primeiro amor, não tem fraqueza, não tem frieza, não tem cansaço, não tem peso. E aí a missão funciona. Amém? Vocês recebem? Amém. Não tenham dúvidas. Se tiverem dúvidas, tem um grupo para vocês mandarem mensagem. Se não quiser mandar no grupo, ou mandar no particular. Respondam aí todos os questionários, todas as perguntas aí bonitinhas. Tem um questionário bem bacana aí. Eu não sei se você observou, no final, depois do questionário, tem um glossário aí. Isso é importante você ler, viu, gente? Porque tem algumas palavras que talvez você não entenda. Algumas eu lembro de falar, outras não. Mas aí tem bastante explicação de algumas palavras aí mais difíceis para vocês compreenderem. Amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graça por este tempo, Senhor, encerrando este modo de missiologia. Senhor, usa os teus filhos em uma visão poderosa de missão, na década do evangelista, no ano das portas abertas para a evangelização, que os sinais acompanhem os que creem, e que todo conhecimento e revelação recebida seja, ó Deus, para eles viver a glória do Senhor. Eu quero abençoá-los, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vocês recebem? Pai, Amém. e Glória a sobre o que o senhor Deus. pediu para fazer a redação?